Amém? Amém. Os amados podem se assentar. Não queremos ser extensos, porém eu quero expressar minha alegria, minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, na minha casa, na minha seio, na minha família. E essa família que Deus me permitiu conhecer ali no meio para o fim dos anos 90, eu tive o privilégio, a graça, um momento em que eu estava iniciando assim a minha vida ministerial, como uma pessoa que cooperava no Ministério da Palavra, conhecer a minha querida irmã Abel, ali na igreja de Viana, onde trabalhamos juntos, e foi um divisor de águas na minha vida, na minha casa, na vida da minha família. E eu me lembro sempre algo que Tati falava, né? A gente era bem, todos nós éramos bem jovenzinhos. Ela tem até hoje, é evidente, Abel como uma referência de mulher de Deus, uma mulher sábia. Isso é tipo. Fico feliz pelo carinho e respeito que ela tem e o quanto ela aprendeu no tempo que nós trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de conviver. E após nossa convivência, um dia foi estendido a meu convite a vir aqui no início de uma grande obra aqui em Santa Teresa, quando eu conheci o Edmilson e sua família, e nós construímos assim uma amizade linda, uma amizade construída no altar. Pensa num lugar maravilhoso para você conhecer, construir famílias e amizade, voltar, amigos de oração. Amigo verdadeiro que chora com você, que ri com você, que chora com você, mas quando você erra, ele também te corrige. Diz que você está errado, diz onde você precisa melhorar, diz quando você tem que avançar, diz quando você tem que retroceder. Esse é o amigo de verdade, né? Jó tinha amigos e eles suportaram na dor de Jó 7 dias. A partir do 7º dia, eles começaram a questionar a idoneidade, a crença, a fé, a vida de Jó. E alguém chegou para Jó e disse: Jó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tudo isso que sobreveio a você, a sua casa, seus filhos, a sua riqueza, o seu nome, não é que você pecou contra Deus? E eles eram incisivos em tentar trazer à memória de Jó algo que Jó não havia cometido. Foi permissão de Deus. Passou 7 dias ali em silêncio vendo a dor de Jó, mas a partir do 7º dia eles não aguentaram. E homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que vivem debaixo da bênção de Deus, eles passam 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, décadas, chorando com você, gemendo com você, acreditando em você, orando com você, até que o céu se abra e a resposta de Deus vem sobre a sua vida, sobre a sua vida. Esses são os amigos que você constrói no altar. Então eu louvo a Deus pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netinhos. O tempo passou tanto que hoje nós somos vovós, vovôs, e temos os nossos netinhos. Antes nós não tínhamos nem um netinho, eram os nossos filhos tudo pequenininhos. E hoje todos nós temos os nossos netos. E onde nós estamos depois de tantos anos, beirando 30 anos, nós permanecemos onde? Pastor Edmilson, no altar. Oi? Onde nós estamos depois de quase 30 anos? Continuamos. Mas nós passamos lutas, aflições desse período de tempo? Passamos, irmão. Sobrevivemos deserto, sobrevivemos guerra, sobrevivemos pandemia, sobrevivemos. E onde nós temos Por quê? Nós fizemos uma sábia escolha ou uma escolha tola? Nós fizemos uma sábia escolha. Nós continuamos com muitos burros ficaram, mas nós continuamos o quê? Acreditando, confiando. É um exemplo para
refletindo ontem, hoje muito, ontem muito. Eu comecei, eu sei por que eu comecei a refletir tanta coisa. Só hoje, andando com o Edmilson, a gente fez um tour aqui. Eu falei, mas aquele trabalho, nós passamos ali, nós começamos ali, nós fizemos um culto ali. Tanta obra que nós iniciamos nesse lugar, tanta igreja. Eu fiquei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? São escolhas sábias. Você tem duas opções. Ou você faz escolhas tolas, ou faz escolhas sábias. Faça escolhas sábias, escolhas do Senhor. Aleluia! É extraordinário. Pode permanecer sentado? Nós vamos usar um pouco aqui, um pouco assim. Abra sua Bíblia no livro de Epístola de João, na primeira Epístola de João, bem lá no finalzinho, capítulo de número 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versos. Eu quero discorrer um pouco a palavra. Hoje é um pouco de ceia. Eu confesso aos irmãos, nós vamos falar a palavra. Toda a palavra, ela é proveitosa, ela é maravilhosa, é extraordinária. Ponto. Como eu me programei para um trabalho evangelístico, na minha mente, no meu coração, na minha consagração, na minha oração, e eu esqueci que o pastor Edmilson havia falado para mim que hoje, no dia 6, seria uma ceia. Eu tinha me programado para um trabalho evangelístico. Mas eu não quero sair da temática da ceia, porque seria um desrespeito com os irmãos. Nós temos que seguir uma ordem, uma norma, fazer as coisas de forma correta, porque o pastor ensina uma pessoa vem na igreja um dia e muda, não pode mudar. Nós temos que seguir o cronograma da igreja certinho. E eu respeito muito, irmãos, quem está em direção de igreja, no trabalho da igreja, o meu pastor, eu honro e respeito. Então, se eu honro e respeito na minha casa, eu não posso ser diferente na congregação alheia, você está entendendo? Então, vamos seguir direitinho, obedecendo a ordem do culto, a ordem da disciplina do culto, a logística do culto. Epístola de João, 1, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns, de poucos pecados, não, de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? E o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas, não, de toda injustiça. Amém? Eu vou louvar esse hino, e eu queria tomar o tempo mais apropriado da palavra, mas eu quero, num bom tempo, trazer uma boa palavra, no tempo resumido, mas em respeito aos amados, eu quero louvar o Senhor com esse hino, também para o eleito da alegria da minha alma. Amém? Eu queria também ajudar ali, vai estar soprando o louvor para mim. Eu queria que você me ajudasse, toda a igreja me ajudasse, o amado também me ajudasse, se possível. Pode soltar. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia.
João, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, versículo de número 7, interessante, fala que, porém, se andarmos na luz, como quem está na luz, ele na luz está, nós temos o que? Comum união. Nós temos comum união. Nossa união é o que? Comum. E o sangue de quem? De Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu abro e faço uma pequena reflexão. Presta atenção, rapidinho. Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem com um único e exclusivo objetivo de louvar e bendizer o nome do Senhor. O homem foi criado para adorar a Deus. Você não foi criado para um outro sentido, para um outro algo, senão para adorar a Deus. Se você se pergunta, você vai se perguntar: para que eu fui criado? Eu fui criado para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. E para que o nome de Deus, presta atenção, para que o nome de Deus ele fosse glorificado através da sua vida. O homem é a coroa da criação de Deus. Eu vou repetir: o homem ele é a coroa da criação de Deus. Certo? O homem ele foi criado para adorar, magnificar, exaltar o nome de Deus, para ter comunhão com Deus e respectivamente, através da sua imagem, da sua criação, o nome de Deus ser glorificado. Quando Deus te criou, Deus te colocou no mundo. Ele te colocou para que o nome dele fosse glorificado por intermédio da sua vida. Quando Cristo Jesus, presta atenção, quando você foi enxertado, um dia eu e você éramos o jambuzeiro bravo. Nós éramos o quê? O jambuzeiro bravo. Quando nós fomos enxertados na oliveira, Cristo Jesus, nós deixamos de ser um jambuzeiro bravo e nós passamos a ser o quê? Ser enxertado, ter a vida que há em Cristo Jesus. Então, há em nós o DNA de filho de Deus. Pelo amor de Deus, leve essa palavra com você e não desvie seu pensamento disso. Eu tenho o DNA de Deus. Deus ele é o meu Pai. E em tudo, o nome de Deus tem que ser glorificado por intermédio da sua vida. É simples, é só você olhar para o seu filho. É só você olhar para o seu filho. Quando a pessoa é seu filho, você tem orgulho do filho que você tem. Pastor, meu filho é simples, mas meu filho é um homem simples e trabalhador. Você tem orgulho porque o seu filho é um homem simples e trabalhador. Pastor, eu tenho orgulho do meu filho todo as madrugadas da vida e tem uma formação X. Meu filho é um profissional, um expert em tal área. Você tem orgulho porque o seu filho ele tem profissão X, profissão Y, profissão Z. Você tem orgulho. Deus tem orgulho de você. Eu quero falar um pouquinho, tem uma coisa interessante, eu queria que você parasse para pensar nisso. Deus ele tem 3 tipos de filhos. Primeiro, os filhos de Deus, os filhos por criação, os anjos. Quais são os primeiros filhos de Deus? Os filhos por criação, os anjos. Segundo filho de Deus, Deus ele tem filhos por eleição, que é Israel, por intermédio de quem? Do patriarca Abraão. E o terceiro filho de Deus, que são os mais caros, Deus tem filhos por adoção, por intermédio da compra feita pelo seu unigênito Filho, Jesus Cristo, com o seu sangue precioso, na cruz do Calvário, aleluia. Ele nos comprou e nos resgatou na cruz do Calvário. Nós somos os filhos mais caros de Deus, porque eu e você, nós não fomos comprados por qualquer moeda ou por qualquer preço, nós fomos comprados por um precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É mesmo, pastor? É. Algum dia na vida você imagina que Deus criou o homem como coroa da sua criação, como sentido único e exclusivo de adorar e bendizer e glorificar o seu nome, e Deus ficaria contente, ou Deus se conformaria em perder o homem para o mal, para o pecado? Não. O que Deus fez? Quando Adão e Eva eles pecam na primeira dispensação e saem do projeto de Deus, eles têm
no jardim do Éden, onde eles viviam no ápice da comunhão com Deus, e para que eles não retornassem, porque logo caiu a ficha, eles entenderam que eles haviam saído da comunhão plena com Deus e perdido aquela posição. O que Deus fez para que cumprisse a vergonha de Adão e Eva? Porque o homem, presta atenção, o homem na sua fragilidade, na sua fraqueza, tudo que ele faz, presta atenção pelo amor de Deus, tudo que o homem faz é momentâneo e passageiro. Aquela tanguinha de capim, de mato, de alguma coisa de folha, não suportaria o sol, e logo o homem estaria novamente um olhando para o outro, nos rios ali, e aí aquela folhinha secaria e eles continuariam ali naquela situação, porque o recurso humano, o recurso que eles acharam era momentâneo e era passageiro. Deus ele chega no jardim, Deus ele chegou no jardim da vida de Adão e Eva. Presta atenção, pelo amor de Deus, Deus sabia do que tinha acontecido, mas Deus voltou novamente ao jardim, porque Deus sabia que Adão e Eva eles tinham desobedecido e saído do seu propósito. Mas Deus, ele, olha só, pelo amor de Deus, entenda isso. O sujeito desobedeceu e saiu do propósito, mas Deus ele não desistiu de Adão e Eva. Oh, Deus não desistiu de Adão e Eva. Não, Deus não desistiu de Adão e Eva. E quando Deus ele chama para Adão e Eva e vê Adão e Eva naquele estado, Deus ele faz uma pergunta e diz: olha, por que vocês se esconderam? Eu vim conversar com vocês. Eu amo a nossa comunhão. Eu amo conversar com vocês. Eu amo a sua casa. Eu amo ver vocês dois juntos, cuidando de toda a criação, de tudo que eu fiz. Mas eu cheguei aqui e vocês não estavam. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia onde aquele casal estava. E Deus sabia o quanto o coração de Adão e Eva estavam feridos, porque eles sabiam que eles tinham desobedecido e caído em miséria. Mas a Bíblia diz, aleluia, que agora eles estão cobertos, porque Deus ele faz com a marca de sangue o primeiro sacrifício para que ele pudesse cumprir, ainda que por um tempo maior, a vergonha de Adão e Eva. E foi por essa marca que Deus ele cumpriu ali na vergonha de Adão e Eva. Mas o homem permaneceu distante de Deus, porque o pecado ele separa, ele distancia o homem de Deus. E um dia, presta atenção, nasce no coração daquele casal. E eu costumo parafrasear algumas vezes, conversando com as pessoas, eu digo que no decorrer do curso dos anos, Eva e Adão, talvez mais Eva, porque a mãe ela tem essa tendência de trazer os filhos sempre em volta e contar a história do seu povo, e eles começam a crescer e ela começa a falar como eles viviam, e eles começam a perguntar: mãe, como que eu cheguei aqui? E ela: como que nós passamos a existir? Como que o senhor, como que foi a vida, o seu conhecimento de papai com a senhora? E ela começa a dizer: olha, nós vivíamos no jardim. O que nós vivíamos no jardim? Sim, nós vivíamos no jardim. E na nossa casa nós tínhamos um amigo. Quem? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um amigo. E o que esse amigo fazia? Esse amigo ele vinha e conversava conosco, e nós tínhamos uma alegria muito grande e vivíamos em inocência pura, santa, na presença desse amigo. E o que aconteceu? Um dia, meu filho, eu errei e eu induzi o seu pai também a errar, e nós perdemos aquele primeiro, a essência, a inocência, e hoje nós vivemos dessa forma. E o que esse amigo fazia? Esse amigo, quando ele parava sobre a nossa casa, quando ele vinha na nossa casa, ele irradiava a nossa casa, ele enchia a nossa casa de alegria. Nós tínhamos uma alegria plena na presença dele, porque nós não tínhamos consciência do pecado, e nós o adorávamos na sua face, na sua presença, e o nome dele era glorificado através da nossa vida, e todo o universo enchia de louvores e de adoração, porque nós éramos plenos na presença dele. Nasce, presta atenção, isso aí é real, versículo 4 do livro de Gênesis: nasce no coração daquele menino o desejo de ofertar ou
sacrifício para chamar a atenção de Deus. E eu quero conhecer o Deus que meu pai servia com tanta perfeição. Eu quero conhecer o Deus que a minha mãe disse que existe e que pairava sobre a nossa casa e enchia o coração da minha família de alegria. Eu quero atrair a atenção desse Deus. E a Bíblia diz que esse menino prepara um sacrifício. E nasceu no coraçãozinho dele, desse homem agora, o desejo de ofertar a Deus. E a Bíblia diz da seguinte forma: quando ele pega seu cordeiro, ele pega o melhor que ele tinha, leva sobre o altar, e ele oferece sobre o altar. Deus, ele viu pureza naquele sacrifício, naquele negócio. E a Bíblia diz que aquela oferta chama a atenção de Deus. E diz da seguinte forma: e atentou Deus para Abel e para a sua oferta, e Deus, ele foi glorificado naquele lugar, porque ele trouxe novamente, através do sangue do sacrifício, uma presença de Deus para aquele lugar, e a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Mas esse sacrifício custou muito caro. Existem coisas que você precisa fazer para você ver a glória de Deus se manifestar no seio da sua casa e no seio da sua família. Existe coisa, pastora Bel, que nós fazemos aqui que repercute na eternidade, mas o preço é muito caro. Existem coisas que você pode fazer aqui na terra que vai repercutir na eternidade, mas o preço será muito caro. E ele pagou com a sua própria vida pela comunhão que ele havia trago novamente para a sua casa e para a sua família. Eu quero lhe dizer nessa noite: foi pago um preço muito caro para que você pudesse estar aqui e levantar a sua mão e dizer: eu sou livre e eu posso adorar a Deus na beleza da santidade, porque o Cordeiro morreu em meu lugar. O Cordeiro morreu em meu lugar. E a Bíblia diz que Deus, o outro irmão também, vendo a comunhão do seu irmão, vendo o seu irmão oferecendo o sacrifício, ele falou assim: já que ele faz, eu vou fazer também. Já que ele ofertou, eu vou ofertar também. Já que ele foi lá e desceu fogo sobre o altar dele, e ele saiu todo feliz, glorificando a Deus, e os meus pais entenderam que Deus voltou os seus olhos para nós, eu vou fazer também. Só que aconteceu um problema. O quê? Aquele primeiro, ele foi com sigileza, com humildade, com inteireza, puro de coração, e ofereceu o quê? Ofereceu o seu melhor. O outro pega um cacai de tudo dos seus afazeres, e ele poderia muito bem ter ido com inteireza, com sigileza, com humildade de coração, e oferecer uma oblação. E o que é oblação, pastor? Oblação é uma oferta, é um sacrifício sem sangue. Deus receberia, pastor? Receberia. Deus pode receber uma oblação hoje? Pode. Os irmãos, por exemplo, estão com um propósito aqui na igreja. Eu falei, vê que a igreja precisa dar um ajuste na acústica, melhorar, rebaixar, colocar um piso. Pastor, posso fazer uma oblação? Para isso, pode. O que eu posso fazer? Eu posso pesar uma oferta maravilhosa e deitar sobre esse altar. Eu consagro sobre esse altar uma oferta. Eu venho fazer, venho viver meu e deposito sobre o altar. Venho com carro, faço qualquer coisa. Eu vou me estribuchar, mas eu vou fazer uma oferta maravilhosa sobre o altar. Mas eu vou, vocês percebem, Deus, eu estou fazendo uma oração, eu estou fazendo um sacrifício sem sangue, e isso pode repercutir na eternidade, mas vai depender de quê? Da inteireza, do sentimento do seu coração. Deus, ele vai atentar para a sua oferta, assim como ele também atentou para a oferta de Abel. Mas a Bíblia diz que aquele rapaz, ele não foi inteiro de coração, ele foi fazer porque ele viu alguém fazendo, e eu fazer aquilo simplesmente pelo fato de eu ver alguém fazendo, não vai me fazer atrair a atenção de Deus para a minha casa, para a minha família, aleluia. Mas quando eu faço, porque eu sinto no íntimo do meu coração, e eu vou além das consequências,
Deus, o joelho não suporta mais. Mas eu vou adorar. Deus, eu não tenho mais lágrimas, mas eu vou gemer. Deus, eu não tenho mais palavras, mas eu vou continuar falando com o Senhor. Você vai entrar na atenção de Deus. E o que você fizer aqui vai repercutir na eternidade. Porque Deus é todo o tempo. Pode ser um mês, um dia, uma hora, um ano, uma década, mas aquilo que está determinado virá para a sua vida, porque você tem valor, 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 você tem valor. Aí ele oferece o sacrifício. Nada? Ué, cadê o fogo? Cadê a glória? Cadê a presença? Nada. Aquele lá ofereceu o carneiro. Fogo desceu, a alegria veio, eles entenderam que Deus estava de volta. Eu ofereço, não aconteceu nada. O que você tem que eu não tenho? A Bíblia diz que acendeu a ira sobre o coração dele. E ele consumido por ciúme e inveja da comunhão do irmão, porque ofereceu sacrifício de sangue e atraiu a atenção de Deus, lançou a mão de um instrumento qualquer e fez o que com o irmão? Tirou a vida do irmão. Tem coisas que você vai fazer, o inferno ele não vai ficar em hipótese nenhuma satisfeito. É lógico e evidente que o inimigo ele não vai cruzar os braços, porque você está na mira certa, no caminho certo, clamando do jeito certo, buscando o Deus da forma correta, ainda que as circunstâncias, que o momento não seja favorável. Eu vou repetir. O momento pode até não ser favorável para você, mas continue fazendo, porque você vai atrair a atenção de Deus para a sua vida. Deus chega para ele agora. Vou começar aqui, dar uma resumir e encerrar. Deus chega para ele e fala assim: onde está seu irmão? E ele olha, teve uma única vez que Deus falou com ele, foi para chamar a atenção dele e corrigir. Onde está seu irmão? Aí ele falou assim: porventura, você está falando comigo? Deus está falando comigo, Deus falou comigo. Onde está seu irmão? Deus falou assim, porventura, o Senhor é o guardador do meu irmão? Aí Deus fala para ele: você sabe por que eu estou falando com você? Porque o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Durante todo o curso da história da humanidade, Deus ele nunca desistiu do homem. Na primeira dispensação, segunda dispensação, na terceira dispensação, os patriarcas ofereceram sacrifício. No período dos reis, ofereciam o sacrifício. Aí a Bíblia diz agora no livro de Hebreus que há um sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. E de uma vez por todas, presta atenção, de uma vez por todas, eu queria que você, pelo amor de Deus, eu queria que você entendesse isso. Se há algum sentimento de dúvida e de culpa, eu vou repetir, nós estamos na cultura de ceia. Pelo amor de Deus, entenda isso. De uma vez por todas, ele se ele viu toda a humanidade perdida. Todos os enviados de Deus, todos os meios e recursos que Deus havia enviado, que Deus havia mandado, eles pereceram na beira do caminho. Eles morreram ou foram mortos. E o homem continuava perdido. E Deus chegou e falou assim: desisto. A Bíblia diz agora que Deus, que Ele se oferece, Ele diz: eu vou em busca do homem caído, do homem ferido e do homem distanciado. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que alguns pecaram. Não está escrito assim, não. Todos pecaram e separados, exonerados, excluídos foram de quê? Da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que o dom, o favor gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por quem? Por
Cristo Jesus. Quando Jesus ele se oferece, presta atenção. Quando Jesus ele se oferece na cruz do Calvário, para a remissão, para o resgate da minha alma, ele se oferece em sacrifício. E não foi de forma transitória e passageira, foi de forma eterna, para sempre, de uma vez por todas. Aqueles que vieram, até João chora, mas a partir de Cristo Jesus, do sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário, de uma vez por todas, está vedada ao homem adentrar na presença de Deus. E eu vou encerrar dizendo essa frase para você. Presta atenção: todas as vezes que você descer humilhado na presença de Deus, aquebrantado e arrependido, você sairá exaltado da presença de Deus, porque todas as vezes que Deus te vê caído, machucado, humilhado e com sentimentos contrários, o inimigo buzinando na sua cabeça, e você lembra do sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você. Aleluia. Deus, ele não vê você, Deus, ele vê o sangue do Filho dele na cruz do Calvário para te comprar e para te resgatar. Você reconhece que é pecador e diz: Deus, eu estou aqui caído, Deus, eu estou aqui humilhado, Deus, eu estou aqui ferido, abandonado, mas eu creio no sacrifício do seu querido Filho na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados. O Senhor vai te dizer: você é o meu filho por adoção, eu te abraço, eu te restituo, eu te curo, eu te completo, a minha graça é sobre você, porque você reconheceu quem comprou você. Você também é parte da herança, junto com o meu filho, porque ele te comprou pelo preço. Aí você vai ver, verso 8. Verso 9. Se verbalizarmos, pastor, eu tenho uma mensagem que eu preguei recentemente, e eu falei, acho que fez 15 dias, parece. Não se apresente diante de Deus com máscara. A pior besteira que você possa fazer na sua vida é se apresentar diante de Deus com máscara. O que é isso, pastor? Como assim? É você se apresentar do jeito que você não é. Você sabe como você tem que se apresentar diante de Deus? Humilhado, simples, dizendo: Deus, olha, é esse tragédia velho de gente aqui que se apresenta diante de Ti. Pastor, mas Deus sabe. Deus, lógico que Deus sabe, mas Deus ama ouvir os seus filhos. Todas as vezes que eu me distancio um pouco de períodos da madrugada, eu entro em um determinado processo de adversidade. E você sabe o que Deus não usa ninguém para falar comigo. Você sabe o que Deus fala no meu coração? Eu vejo o pai de braço cruzado assim, só olhando para mim. E é um silêncio, pensa no chicote. Pensa no chicote que arde, é o silêncio do pai. Você fala assim: bonita, estou com saudade, tá? Eu estou com saudade quando nós conversávamos. Eu estou com saudade quando a Havaiana tinha 2 cores e tinha um prego embaixo. Eu estou com saudade quando lavava a camisa na banheira da igreja e vestia molhada, mas não faltava na oração. Eu estou com saudade quando a irmã Maria, lembra da irmã Maria, aquela alegria? Eu estou com saudade quando a irmã Maria, dirigida por Deus, via você chegava na igreja mais cedo e sabia que você estava gemendo com 3 dias com fome e te chamava para comer o feijãozinho com arroz e o ovo frito que ela fazia por você. Eu estou com saudade quando você ia para a casa da sua irmã, depois do evangelismo, para tomar café, e era sua janta, e era seu almoço. Né?
Eu estou com saudade. Eu falo, ô Senhor, eu quero estar de volta. Mas Deus sabe tudo, porque que Deus não brada no céu, já resolve tudo, já rebela tudo, já bate o inimigo, já muda a situação e já te coloca lá em cima do pódio com esse espadão lá, com o garrafão na mão, bem exaltadão. Porque Deus, Ele te molda através do processo e te faz crescer, te faz grande, te ensina, porque Deus não é qualquer pai, Ele é um pai amoroso e que te ensina e quer que você seja perfil dele. Eu quero conversar com você, fala comigo, abre seu coração, abre sua boca, confessa, abre seu coração, o homem está doendo, mas você não sabe o que vai doer, mas eu quero te ouvir falando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te ouvir falando. Aí ele fala assim, para encerrar, porque já está preparando a leitura da ceia, para nós celebrarmos a ceia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é fiel. Quando eu verbalizo, quando eu chamo Ele para conversar, eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo. Eu quero, e é uma coisa linda de Deus, você sabe o que é que Deus, quando você abre seu coração para falar com Ele, Deus nunca te deixa falando sozinho. Você fala, quando você pensa que não, o bálsamo começa a descer e você começa a perceber que Ele começa a falar. E Deus, você sabe por que Deus fala por dentro? Deus fala dentro? É porque Deus ama esse momento seu com Ele e que ninguém, ainda que as pessoas estejam sofrendo, chorando, humilhadas, abatidas em determinadas situações da vida, mas no momento de ouvir a resposta dele, as pessoas podem até ver o seu testemunho, mas no momento de pecar, ele fala por dentro, porque é só você, ele e você, aleluia. Aí ele fala assim, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Aqui tem duas versões, essa daqui ela fala de injustiça e a outra fala de toda, qualquer sentimento de culpa. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário não foi